Oi, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que eu creio que Deus me deu. E quando eu comecei a pensar e meditar naquilo que Deus tinha me falado, no abrir uma gaveta aqui em casa, me veio um versículo na mente que está em 1 Coríntios 14:10. E esse versículo diz assim que há muitas espécies de vozes no mundo e que nenhuma delas é sem significado. Por que eu trago esse versículo? Esse não é a mensagem que Deus falou comigo quando eu abri a gaveta, mas porque a gente deve estar atento, porque tem muitas vozes neste mundo e a gente pode ouvi-las se a gente estiver aberto. E a voz de Deus, para a gente que tem o Senhor Jesus na nossa vida e que o busca constantemente, é a voz a qual a gente ouve e a gente tem que estar ligado para quando o Senhor falar, a gente poder também, se é da sua vontade, transmitir para outros. E entre essas muitas vozes também pode ter a voz do inimigo e dos seus demônios, que também pode vir soprar na nossa mente. Mas essa é uma palavra que eu creio que o Senhor falou comigo, porque eu o sigo, né? Eu o busco e eu creio que cada um que busca e segue tem desses momentos assim maravilhosos que às vezes no abrir de uma gaveta, como aconteceu comigo hoje, Deus fala conosco. E só para não ficar esse versículo que eu acabei de ler fora de contexto, em uma outra tradução ele explica bem do que Paulo estava falando, porque aqui em 1 Coríntios 14, Paulo estava falando sobre os dons e falando sobre variedade de línguas, interpretação e entre outros dons. E nessa outra tradução diz assim: suponho que haverá centenas de línguas diferentes neste mundo e que todas elas exprimem bem o pensamento daqueles que as falam. Então, cada uma dessas vozes vão exprimir o pensamento de quem fala. Então, pela fala, pelaquilo que se diz, a gente vai ver se isso também vem de Deus ou de quem que vem, né? Mas é claro que nós dependemos do Espírito Santo. E foi muito isso que Deus falou comigo ao abrir uma gaveta. Então, eu abri hoje de manhã uma gaveta procurando algo. E eu encontrei outras coisas, e eu encontrei então um óculos, e não foi este o óculos que eu encontrei, o primeiro que me levou a meditar sobre isto, mas depois vendo os outros óculos todos juntos, se fechou um pensamento na minha mente que eu creio que o Senhor Deus trouxe a mim. Muitas vezes a gente está assim como que com um óculos escuro, a gente não enxerga as coisas, não enxerga as pessoas, não enxerga o que está acontecendo à nossa volta. E isso é muito comum, principalmente não enxergar o mundo espiritual. E isso é muito comum quando a gente não tem o Senhor Jesus. Então a gente começa a ouvir a palavra de Deus, de repente começa a ir à igreja, e aí os nossos olhos vão se abrindo, nem sempre de uma hora para outra que a gente tem uma visão diferente das coisas. E aí então a gente começa a ter uma visão mais clara um pouco das coisas. A gente começa a enxergar com mais luz, não tão escuro. E as coisas começam a ficar mais alegres, mais bonitas, as pessoas para nós começam a ser mais interessantes ou mais amigáveis, ou a gente começa a ter um pouco mais de misericórdia com as pessoas, porque a gente vai andando com Jesus e conhecendo a sua palavra. E aí chega um ponto, eu creio que na vida de cada um de nós andando com Jesus, que as coisas clareiam de fato e a gente então consegue enxergar nitidamente aquilo que a gente não conseguia ver antes, né? Aquilo que antes era escuro, aquilo que antes a gente não enxergava, a gente passa então a ver. E esse é o óculos que eu uso, né? Eu uso ele para longe e para perto. E para perto é muito maior, então é bem interessante quando eu tô lendo às vezes a minha Bíblia ou lendo
alguma coisa no próprio celular, que eu gosto de ler bastante, tenho vários livros no celular, então se eu estou sem o óculos, a letra fica bem pequenininha, e aí quando eu coloco o óculos, eu ainda me espanto de ver que a letra cresce e fica maior diante dos meus olhos. Então assim, a gente andando com o Senhor, com o Espírito Santo, a nossa visão vai clareando e a gente enxerga tudo de forma bem nítida e aquilo fica mais perto, aquilo fica evidente aos nossos olhos. O que eu quero dizer com tudo isso e o que foi que me levou a pensar nisso? Foi esse óculos aqui, 3D, que eu achei na gaveta. E o óculos 3D, ele serve para quê, né? Quando a gente vai no cinema, as figuras saltam da tela, elas se jogam diante de nós, né? E aí assim a gente começa a ter então uma experiência diferente de tudo aquilo, né? A gente então, aquela tela que é 2D, ela começa então a ter 3 dimensões e aquilo sai fora da tela, e daí não é mais simplesmente eu olhar daqui para ali, mas de lá para cá algo se torna evidente na minha vida. Então eu fiquei pensando a respeito deste óculos aqui, e Deus falou comigo que nós precisamos ter uma visão tridimensional das coisas, que nós precisamos olhar como Ele vê e ter como que óculos 3D para enxergar as coisas. Já pensou que maravilha seria se nós pudéssemos olhar para as coisas e realmente saltar aos nossos olhos a beleza das coisas, das árvores, das plantas, do mar, de uma paisagem, a beleza das pessoas, se a gente pudesse olhar para elas e realmente saltar diante dos nossos olhos, saltar diante de nós aquilo que ela tem de bom, aquele potencial que Deus colocou nela. Então, quantas coisas maravilhosas que Deus gostaria que saltasse aos nossos olhos, a realidade da vida de outras pessoas, as coisas que elas estão passando, aquilo que elas não nos contam, aquilo que a gente não vê à primeira vista, assim. Então, essas coisas Deus quer evidenciar-nos diante de nós. E esse óculos, ele simboliza nessa mensagem o Espírito Santo. Porque a visão de Deus, só quem pode nos dar é o Espírito Santo. E ele tem 2 lentes diferentes, vocês estão vendo? E o Espírito Santo vai nos orientando através de 2 lentes. A palavra de Deus, que deve ser lida, meditada, estudada, pensada, não tirada de contexto, que deve ser então, ela é inspirada pelo Senhor e ela deve ser revelada pelo Espírito Santo. Então, uma das lentes com as quais a gente deve enxergar o mundo é a palavra de Deus. Ali é a base, ali é a direção, é a diretriz, é dali que a gente então vai tirar as normas de vida, o padrão estabelecido por Deus. E a outra lente então é a oração. A oração que nos mantém em contato com o Senhor, não aquela oração repetitiva, nem repetida dia após dia, como a Bíblia mesmo diz, para nós não usarmos de vãs repetições, não uma oração bela ou aprendida, mas o conversar com Deus, o colocar o seu coração diante de Deus, buscando realmente ao Senhor. E a oração também não é só falar, a oração também é a gente poder ficar quietinho às vezes e parar e ouvir o que Deus tem para falar. E essas 2 lentes, elas estão juntas, porque muitas vezes quando a gente está orando, a gente pode estar orando lendo a palavra, ou quando a gente está lendo a palavra, a gente dá aquela paradinha e ora, fala com Deus. Então a oração e a leitura da palavra andam juntas, e isso vai fazer com que então comece a saltar aos nossos olhos a beleza de Deus, a beleza da palavra do Senhor, a maravilha que o Senhor tem feito, os planos de Deus, os projetos de Deus para nós, para aqueles que nos cercam, para cada alma que a gente encontra nesse mundo. E eu quero então deixar o versículo, que seria o versículo que fecha isso de nós termos então olhos como os olhos de Deus, que está lá em 1 Samuel 16, e eu vou ler para vocês na tradução
o livro, que é bastante interessante, que diz assim: Mas o Senhor disse a Samuel: Não julgues pelo aspecto da pessoa ou pela sua estatura. Não é esse aquele que eu escolhi. Eu não julgo da mesma forma que os homens. Estes fazem juízos de acordo com a aparência das coisas, mas eu olho para as intenções do coração. Então, assim, Deus não vê as coisas como o homem vê. Quando Deus vê uma planta, quando Deus vê uma árvore, um animal, Ele não vê como nós, às vezes, na correria do dia a dia. Quando Deus vê uma pessoa, Ele não olha como nós, que olhamos a aparência, a estatura, olhamos às vezes a classe social da pessoa, o nível de estudo que ela tem, a roupa que ela está vestindo, a profissão que ela tem. Nós quantas vezes olhamos desta forma? Ou às vezes olhamos o temperamento, olhamos a forma com que a pessoa age, aquilo que ela falou. Mas Deus, Ele olha, então, além de tudo isso, Ele olha para o coração e para as intenções do coração. É claro que nós não somos Deus, não tem como a gente saber de fato o que cada um está pensando, a não ser que o Espírito Santo assim nos revele, nos dê um discernimento de espírito. Mas eu quero deixar para vocês aquilo que Deus colocou no meu coração, de buscar de Deus esses óculos 3D, que Deus nos dê a graça de enxergar em 3 dimensões, segundo o seu Espírito Santo, segundo a sua palavra e segundo aquilo que Ele vai falar conosco através da sua palavra. Então, que a gente possa buscar o Senhor em oração e buscar ter este coração voltado para Ele e que enxergue segundo Ele enxerga. Que nós temos a tendência como carne de enxergar as coisas de acordo com a do nosso prisma, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós mesmos sentimos ou pensamos em relação às coisas. Mas no momento que a palavra de Deus for então realmente uma meta para nós, quando ela for realmente a base do nosso pensamento, a direção que nós temos que seguir, a norma da nossa vida, e que ela realmente for viva para nós e nós vivemos a vida de acordo com a sua vontade, então as coisas vão começar a saltar aos nossos olhos de acordo com a vontade de Deus. Nós já não vamos mais enxergar que a pessoa é irritada, é braba, ou nos magoou, ou nos chateou, mas nós vamos enxergar nela uma criatura de Deus ou um filho de Deus tão falho quanto nós mesmos. E nós vamos enxergar então aquilo que Deus tem planejado para cada um. Deus tem planos de paz, planos de bem, não planos de mal para cada um de nós. Então nós vamos enxergar as coisas com mais alegria, com mais tranquilidade, com mais fé, com mais calma, com menos ansiedade. Então Deus tem tanto a nos mostrar e Ele deseja que a gente tenha essa visão transformada. E que a gente possa, então, através do seu Espírito Santo, através da palavra de Deus e através da oração, termos a nossa mente realmente transformada segundo a vontade do Senhor. Eu desejo um dia lindo para cada um, eu desejo que o Senhor abençoe a vida de cada um e que continue falando conosco a cada dia, porque Ele é um Deus vivo, maravilhoso e atuante na vida de cada um de nós. Tchau, tchau.